Olá, povo querido do oitavo ano, aqui estamos para a nossa primeira aula de História, nessa 11ª semana de estudo à distância. Semana de estudo remoto de número 11. Vamos a iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade e das questões do livro de atividades que foram passadas para casa na nossa última aula pelo Zoom, na terça-feira. Então temos aí duas questões, as questões que concluem o assunto passado, as duas últimas, questão 5 e 6. Questão quinta, de uma faculdade lá de São Paulo, no início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção de estados independentes, vou ler aqui um pouquinho, deram o tom da movimentação política na América Latina. Ele está falando aqui os acontecimentos ali dos anos 1800, século XIX. Ruptura dos laços coloniais, colônias que romperam seus laços com suas metrópoles e passaram a ser estados independentes. Tudo isso aí movimentou a política na América Latina. Sobre isso, é correto afirmar que você já vê que a resposta aí é a letra E. Confira aí no seu livro de atividades, mas nós vamos comentar porque as restantes, estão incorretas. A letra A diz que a liderança dos diversos movimentos de emancipação foi exercida por negros e mestiços e teve como modelo a Revolução do Haiti, liderada por Toussaint Louverture. Veja, os diversos movimentos não foram liderados por negros e mestiços e tiveram como modelo a Revolução do Haiti. Pelo contrário, somente a Revolução do Haiti foi um caso único, específico, particular, de uma revolta liderada por negros e mestiços, que serviu não de modelo, mas de influência no sentido de representar um temor para os demais países, mesmo aqueles que já tinham se tornado independentes. Estes temiam que no seu interior houvesse uma revolta também liderada por negros e mestiços e que tomasse o poder da mão dos crioulos, já que os crioulos tomaram o poder da mão dos chapetones. Então não é que as diversas revoltas de emancipação foram lideradas por negros e mestiços, apenas uma delas, que foi a do Haiti, que serviu de temor para as demais e não de modelo. Letra B. Em razão da importância geopolítica do Brasil e do impacto de sua independência, a maior parte dos novos estados adotou a monarquia como forma de governo. Nós temos aí duas incoerências nessa afirmação. Primeiro, que o Brasil só vai se tornar independente tardiamente. Em comparação, aquelas colônias que pertenciam à Espanha, elas vão se tornar países independentes, separados da metrópole espanhola, muito primeiro do que o Brasil. O Brasil só vai alcançar sua independência um pouco tardiamente em comparação a elas. Outro erro aí dessa afirmativa é que esses países que eram lá da colônia espanhola, que eram colônias espanholas, não adotaram a monarquia, adotaram a república. Inclusive, esse foi um motivo de desavença entre os próprios crioulos. Uma vez separados da Espanha, qual vai ser a forma de governo adotada? República ou monarquia? Quando a gente estudou a independência, sobretudo do México, a gente viu que essa disputa ficou ali de modo mais evidente. O México foi um dos países que ao se tornarem independentes, houve com maior intensidade essa discussão sobre a forma de governo a ser adotada. Então, os erros da alternativa B, que o Brasil só alcança a independência de maneira tardia, de modo que, sendo país tardiamente, não tinha como impactar. Os países se tornaram independentes primeiro do que o Brasil. Pelo contrário, foram eles que impactaram, que influenciaram também os brasileiros a lutarem pela sua independência. Segundo erro, que os países não adotam monarquia, adotam república. Letra C. Ameaçados de um lado pela ofensiva napoleônica e de outro pelo imperialismo inglês, os líderes latino-americanos passaram à área de influência da monarquia brasileira. Aqui nós temos uma meia-verdade e também uma total mentira, o que inviabiliza essa alternativa C, o que a torna incorreta. É evidente que as colônias que pertenciam à Espanha estavam sim ali com a ofensiva napoleônica e pressionados também pelo imperialismo inglês, mas não passaram para a área de influência da monarquia brasileira.
Porque, como a gente disse na alternativa B, o Brasil ainda nem tinha se tornado independente, ainda não estava sob o governo de Dom Pedro I, ainda era uma colônia pertencente a Portugal. Então, apesar de, na letra C, essas colônias espanholas estarem pressionadas pela invasão de Napoleão, que tirou o rei da Espanha, e também pelo imperialismo, o domínio inglês, que queria dominar também, e ficava ali nesse jogo político, mas eles não passaram para a área da influência da monarquia brasileira, porque essa ainda nem existia, o Brasil ainda não era um país independente. Letra D. Liderados pelos chapetones, os novos estados independentes logo puseram fim à escravidão e concederam direitos políticos à massa crioula recém-alforriada. Nós temos aqui várias inverdades nessa alternativa D. Primeiro, que não foram os chapetones que lideraram o processo de independência, foram os crioulos. Segundo, que ao tornar independente, não de imediato colocaram fim à escravidão. A escravidão permaneceu também no interior desses novos países que surgiram. E essa massa crioula recém-alforriada é uma mistura de inverdades que fica até difícil compreender, porque os crioulos não eram escravos para receberem liberdade, para receberem alforria. Os crioulos eram brancos europeus, embora nascidos na América. De modo que a alternativa correta será a letra E. Aproveitando o contexto das guerras napoleônicas, como a gente disse na letra C, da ofensiva napoleônica, a elite, os ricos crioulos, rebelou-se contra a metrópole, procurando, no entanto, preservar as bases dos seus privilégios sociais, sem colocar fim à escravidão, como comentamos na letra D. E aí essa informação a gente encontraria lá na página 31, parágrafo 1º, como veracidade dessa alternativa E. Sexta pergunta. O Haiti está sempre presente quando avaliamos a história carimbenha nos últimos 2 séculos. Quando a gente estuda os 200 anos passados de história nessa região da América Latina e Central, destaca-se ali a história do Caribe e o Haiti. O maior produtor de açúcar, que era o Haiti, do mundo, no final do século XVIII, 1790 por ali, e o segundo país das Américas a conquistar a independência depois do México, através de uma revolução popular de negros escravos e libertos, teve uma enorme influência em todo o Caribe, como também nas outras sociedades escravagistas americanas. Influência no sentido do temor, como a gente comentou na pergunta de cima. Não na influência de incentivar as outras colônias a lutarem pela sua independência, mas influenciar no sentido de apresentar um receio de que também nesses novos países surgidos os escravos se rebelassem contra a elite crioula que permaneceu no poder. Então, a perguntinha A da sexta questão. Por que a emancipação política do Haiti se destaca na história americana? Porque foi o único caso que foi uma independência levada adiante, feita acontecer por escravos e mestiços, escravos libertos e também escravos que estavam ali ainda na condição de escravidão. Letra B. Explique que influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravagistas americanas. A influência, como nós comentamos, era de o receio de que também nesses recém-países criados houvesse uma rebelião, uma revolta liderada por escravos, conforme a gente encontra ali na página 37 do parágrafo 5º do seu livro didático. Feita a correção, nós voltamos aí ao assunto, é a página 41 do seu livro didático, agora dando continuidade ao capítulo 8º, que é o último desse livro 2. Nós já comentávamos na aula passada sobre os movimentos que já haviam acontecido, a gente relembrava, que já haviam acontecido aqui na colônia portuguesa, que futuramente seria o Brasil. Esses movimentos que aconteceram lá no século XVIII, que já lutavam pela independência, se não do todo o Brasil, mas pelo menos da sua localidade ali. Como, por exemplo, a Conjunção Mineira, que lutou pela independência da região das Minas, Tiradentes, toda aquela história que já estudamos. Nós vimos também a Conjuração Baiana, que a gente relembrou na aula passada, que lutavam também ali pela liberdade da região da Bahia. Enfim, antes mesmo da independência do Brasil, nós já tivemos movimentos de caráter emancipatórios, ou seja, que lutavam pela independência, pela liberdade. Outra coisa também que a gente comentou na aula passada, só relembrando para refrescar a mente, é que aos poucos os colonos brasileiros, a galera que morava aqui no Brasil, foi percebendo a importância que essa colônia, ou Brasil, tinha para o reino de Portugal. Não esqueça que
Conforme também a gente mostrou na aula passada, era para estar aqui o mapa. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Olha ele aqui. Conforme a gente mostrou na aula passada, naquela época ali, Portugal, né, que você vê aqui na Europa, acima da África, em destaque aí em vermelho, o Reino de Portugal, não só tinha, como você percebe aí por este mapa, não só tinha o Brasil de colônia, tinha territórios na África, tinha também áreas até na Ásia, onde ele comercializava com a Índia, com o Japão, com a China. Portugal tinha também postos de comércio nesses locais. E tinha também áreas de influência, de explorar, presença de portugueses, se não dominando, mas pelo menos habitando e comercializando em diversos locais, como você vê aí marcado nos coloridos que aparecem aí no mapa. Mas é claro, é a maior colônia de Portugal, infinitas vezes maior do que o próprio Reino de Portugal, essa colônia de maior importância que gerava mais lucro para o Reino de Portugal na época, era sim o Brasil. Então, aos poucos, como diz lá o primeiro parágrafo da página 41, se estamos aqui relembrando, aos poucos os colonos brasileiros vão percebendo a importância que essa colônia, o Brasil, tem para Portugal. De modo que, se a gente lutar pela independência do Brasil, se a gente está, pelo menos, se não lutar, isso fique bem claro, depois a gente vai voltar ao sentido real desta palavra. Se pelo menos a gente não lutar pela independência, mas pelo menos apoiar, a gente consegue sobreviver financeiramente, já que a colônia portuguesa, o Brasil, tem uma importância grande comercialmente falando. Então a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas, ser um país e se autossustentar, já que a gente representa um lucro grande para o Reino de Portugal. Eles vão percebendo isso, a importância e também a riqueza que era produzida aqui no Brasil. Que o Brasil, se tornasse país, teria sim condições de sobreviver independente de Portugal. Pelo contrário, Portugal que sairia perdendo. É isso que eles vão percebendo. E aí, assim como a gente viu no capítulo anterior, o fato de Napoleão, que a gente já estudou, sobre como Napoleão toma o poder lá depois da Revolução Francesa, quando eles guilhotinam o rei Luís XVI da França, os jacobinos tomam o poder, instauram um período de terror, vem os girondinos, que é a alta burguesia, tiram os jacobinos, Robespierre do poder, tomam o comando da França. Depois dos girondinos vai se instalar o consulado, que é um governo de 3 pessoas, de 3 cônsules. Entre esses 3 destaca-se Napoleão, e Napoleão vai, com as conquistas militares, ainda como cônsul, terminar assumindo o posto de único comandante da França, instalando aí o Império Napoleônico, o seu império, se tornando imperador da França. Então é nesse contexto de domínio primeiro da França, e que depois querem dominar toda a Europa, que o Napoleão vai invadir os países vizinhos da França. Invade a Espanha, destrona o rei da Espanha, como a gente já viu, e ele vai agora chegar ali a querer submeter também Portugal. Como a gente já sabe, ameaçado pela invasão de Napoleão, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, vai fugir. Essa é a verdadeira palavra. Fugir de Portugal, abandonar os portugueses lá, eles que se virem para lutar contra as tropas de Napoleão, e ele vai vir escoltado aí pela Inglaterra para a sua colônia, o Brasil. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então a Inglaterra, você pode perceber pelo mapa, daqui a pouco a gente vai ver essa ilustração, mas você deve lembrar que a Inglaterra ela é uma ilha separada do restante da Europa. Então não tinha como Napoleão ali invadir por terra. Além dessa impossibilidade, pelo fato do território inglês ser uma ilha separado por águas do restante da Europa, tinha também o fator de que a Inglaterra tinha uma poderosa marinha britânica, uma poderosa marinha de guerra. Então esses dois fatores, o fato de que a Inglaterra estava separada por águas, era uma ilha, e ter uma forte marinha de guerra, isso inviabilizava e impedia que o Napoleão não desse uma, digamos, no popular, uma de doido e fosse lá invadir
a Inglaterra. Saberia que não teria muita vantagem nessa empreitada. Então o que o Napoleão resolve? Atingir economicamente a Inglaterra. Ele vai determinar, como diz a terceira linha, o chamado bloqueio continental. Ou seja, impedindo que os países do continente europeu negociassem, não mais comprassem e vendessem produtos da Inglaterra. Assim, o dinheiro, a riqueza da Inglaterra ia diminuir cada vez mais e enfraquecer para pagar soldados, para construir novos navios. Então ele tentou atingir a Inglaterra economicamente, já que não conseguia de outro modo. Esse bloqueio continental você pode observar melhor neste mapa que nós temos aqui. Então você percebe pelo circunscriptado azul que ele pretendia isolar toda a Europa. Ao norte da França você tem o Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda, que seria assim popularmente chamado de Inglaterra, mas o Reino Unido não. Devemos saber que não é só formado pela Inglaterra, mas temos outros 3 países, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia. Esses países que formam aí o chamado Reino Unido. E aí ali o traçado azul vai mostrar para a gente ilustrar aquilo que eram os planos, os desejos de Napoleão. Isolar todo o restante da Europa da Inglaterra, deixar ela lá no vácuo, digamos assim, né, separada, para enfraquecê-la economicamente. E aí ele começa a invadir os países e impedir que eles negociem com a Inglaterra. Esse é o chamado bloqueio continental. É onde vai aparecer aí, esse bloqueio continental vai representar para o rei, ou melhor dizendo, para o reino de Portugal, vai representar aí um impasse. Porque a Inglaterra, diz aí, o terceiro parágrafo da vinda da família real portuguesa para o Brasil, que a Inglaterra é a principal parceira comercial de Portugal. Então, o príncipe Dom João VI ficou naquele impasse. Se a gente corta relações econômicas com a Inglaterra, obedecendo ao pedido, à ordem de Napoleão, a gente também vai quebrar o nosso comércio, já que a Inglaterra é um importante parceiro comercial de Portugal. Por outro lado, se a gente continua comercializando com Portugal, aliás, com a Inglaterra, Portugal é invadido. Então, como resolver isso? A postura foi única, a solução foi única em toda a história, como também a gente já comentava lá na abertura da página 39. Única porque sem precedentes, né, inédita, nenhum episódio anterior da história aconteceu de um rei deixar seu trono, deixar sua corte, deixar seu reino, atravessar o oceano para ir morar numa colônia. Portugal e o príncipe Dom João VI foi o primeiro aí a ter essa ousadia, ter essa iniciativa. De modos que depois Napoleão, nos seus próprios escritos, vai dizer essa frase: o Dom João VI, príncipe de Portugal, foi o único que me enganou. Quando os franceses, as tropas francesas chegam ao território de Portugal, os navios já estão longe lá no oceano, e aí de onde vai surgir aquele famoso ditado: haver navios, foi a condição em que o Dom João VI deixou Napoleão, haver os navios indo embora, e ele não conseguiu esse embate. É claro que quem sofreu com isso foi a população portuguesa. Para essa empreitada, para atravessar o Oceano Atlântico, enfrentar os mares, as agitações, as ondas, as tempestades, os navios, o reino de Portugal foi escoltado aí pela marinha britânica, pela marinha inglesa. Na imagem nós vemos o Napoleão chegando lá e humilhando, destronando o rei da Espanha, o Fernando VII. Sem rei na Espanha, como a gente viu no capítulo passado, os crioulos ali começaram agora, sem ter mais a quem obedecer, lutar pela independência dessas colônias da Espanha. Quando as forças napoleônicas chegaram a Portugal, eles já tinham ido embora, como a gente comentou. A população ficou para trás e teve que lidar por conta própria contra as tropas do inimigo. No dia 29 de novembro de 1807, saíram lá de Portugal, veja, finalzinho de novembro, eles vão chegar aqui início de março. Então, uma viagem que durava aí praticamente 3 meses. Né? Vai partir de Portugal em novembro de 1807. Eles só vão chegar no comecinho de março do outro ano, de 1808. Vai partir de Portugal 70 navios. Entre esses 70 navios, 55 deles portugueses
e os outros 15 navios ingleses dando apoio ali, proteção à corte, aos portugueses que vinham para cá. Que não era somente o Dom João VI, a sua mãe, a rainha Maria I, a sua esposa Carlota Joaquina, os príncipes Dom Pedro I e o seu irmão. Não eram somente a família real, né, mas entre 16 mil membros da corte portuguesa, funcionários, bibliotecários, navios trazendo documentos do reino de Portugal, riquezas, né, muitos cofres de dinheiro, bagagens pessoais e até inclusive animais vivos que iriam servir ali de alimentação durante esses 3 meses de viagem atravessando o Oceano Atlântico. Então tudo isso leva a gente a perceber e supor, imaginar a empreitada ousada, né? Pegar toda a família real, tudo aquilo que era da história de Portugal, que se deixasse lá iria ser invadido e destruído, e transferir toda essa gente aí para o Brasil. Agora você imagine ali a galera que morava nas regiões dos portos da Bahia, depois do Rio de Janeiro, onde o Dom João VI vai se instalar com a corte. Imagine aí essas pessoas da noite para o dia acordarem e verem aí 70 navios, 16 mil pessoas chegando da noite para o dia para habitar aqui na colônia portuguesa, aqui no Brasil. O impacto que isso não causou, com certeza foi um grande impacto. É o que a gente vai comentar na próxima aula. Para casa, vocês vão responder a página 23 do livro de atividades, ok? Página 23 do livro de atividades. Responde lá, manda a foto para a gente na horizontal pelo Classroom. Se surgir alguma dúvida na hora da resolução, pode perguntar no privado. Esperamos a foto da página 23 de atividades lá pelo Classroom. Bons estudos!